A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, eu vou contar pra vocês a minha experiência com o jejum. O último jejum que eu fiz de 3 dias. Foram 3 dias jejum somente bebendo água, né, sem alimento e subindo um monte. Bom, foram 3 dias, eu iniciei na quarta e finalizei na sexta-feira. Foi uma experiência extraordinária, mais uma experiência que Deus me deu. Foi bem difícil, não foi fácil, né? Mas vou contar detalhes para vocês. Primeiramente, fizemos uma preparação, né? Preparamos 2 dias aí antes para iniciar esse jejum, né? Então começamos a preparação na segunda-feira. Então foi segunda, terça e na quarta a gente iniciou o jejum. Quem não sabe fazer a preparação, tem vídeos no canal. Volta lá, assiste o vídeo de como se preparar para fazer um jejum, tá? Fizemos a preparação e iniciamos na quarta-feira o nosso jejum. Subimos o monte. Quando chegou, oramos, clamamos ao Senhor e Deus falou ali grandemente naquele lugar. Monte, lugar de resposta, lugar de busca, lugar de intimidade com Deus. E ali, naquele primeiro dia, Deus já falou grandemente conosco. Tiramos uma palavra, saiu em Jonas 2, 3, que fala sobre o povo de Nínive, né? O povo de Nínive, que Jonas não queria chegar até lá para falar para aquele povo, né? Pregar a palavra do Senhor para aquele povo, que aquele povo estava rebelde, precisava se arrepender dos seus maus caminhos. E Jonas não queria, né? Ele foi parar até no ventre de um grande peixe, né? Creio que os irmãos conhecem a história de Jonas e por isso, ao invés de ir para Nínive, ele estava indo para Tarsis, fugindo do chamado de Deus. E nesse capítulo 3 que tiramos, fala justamente isso, né? Que ele chegou até a cidade de Nínive e começou ali a pregar para aquele povo, e aquele povo fez jejum. Aquele povo jejuou, aquele povo se vestiu de panos de saco, assentou-se sobre as cinzas, né? E proclamaram, né, ao Senhor o seu arrependimento, se converteram verdadeiramente. E aqui no finalzinho fala: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que lhe faria, e não fez. Aleluias, glória a Deus. E foi essa primeira palavra que a gente tirou ali, e já entendemos que Deus já estava recebendo o nosso jejum, já estava falando conosco, né? Que Ele estava ali na nossa vida, que Ele estava no direcionamento desse jejum. No segundo dia, também não foi fácil. O segundo dia foi bem pesado mesmo. Nossa, parecia que foi uma opressão, irmãos. Uma opressão forte mesmo, bem pesado para poder fazer esse jejum, viu? Esse jejum, a gente decidiu que ia fazer cada um com seu propósito. Então não era um jejum coletivo, era um jejum cada um com teu tema, com a tua finalidade, né, com a sua intimidade com o Senhor ali. E eu determinei que o jejum seria para derrubar o gigante. Eu coloquei como tema derrubando o gigante. O que seria o gigante? O gigante da incredulidade, o gigante do medo, da angústia, o gigante que me paralisa, o gigante que me impede de ouvir a voz do Senhor, o gigante que não deixa eu obedecer. Esse é o gigante que eu estava colocando nesse propósito. E quando iniciamos esse jejum, eu falei sobre o meu propósito, e o meu propósito encaixou claramente assim com o propósito de uma outra irmã que estava fazendo comigo, né, que fez comigo esse jejum. Então a gente sabia que era propósito de Deus e a gente unimos esse mesmo propósito, né? Seria para ser separado, mas acabamos unindo ali porque o mesmo propósito meu seria o propósito dela, e a gente se uniu naquela causa e Deus fez o extraordinário acontecer. Bom, no segundo dia, como eu falei, subimos aquele monte e ali Deus falou grandemente também conosco. Tiramos a palavra em Ezequiel 37, o vale de ossos secos.
E Deus falou ali conosco que estava nos tirando daquela sepultura, que estava trazendo vida às nossas vidas, que está tudo que estava morto, Ele estava trazendo vida novamente, Ele estava jogando o seu espírito novamente, né? Que a gente precisava profetizar e a gente começamos a profetizar. E buscamos novamente em oração, e quando foi no último dia, na sexta-feira, foi uma experiência com Deus tremenda, que a gente foi lá para entregar o nosso jejum, né, no monte, nosso último dia de monte. Chegamos no terceiro dia para honra e glória do Senhor Jesus. Gente, não é fácil, não é fácil, não é fácil mesmo, sabe? É uma luta, mas a gente sabe que a batalha, a luta é espiritual, mas quem guerreia e quem batalha por nós é Deus, Ele tá conosco o tempo todo. Então não desista. Se você tá iniciando agora a fazer jejum, não desista. É assim mesmo. Não consegui, acabei quebrando o meu jejum, entreguei antes do propósito. Não desista, não desista. E se você não conseguiu permanecer, faça um outro mais pra frente. Não se cobre tanto, porque Deus, Ele sabe, Ele te conhece, conhece seu coração, conhece a sua capacidade, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe até onde Ele vai te colocar, e para isso Ele tá te preparando, mas é devagarinho. Às vezes queremos dar um passo maior do que a perna e acabamos não conseguindo. Então, tudo que você for fazer, peça direcionamento de Deus, sempre. No terceiro dia, estávamos ali reunidos novamente em oração, em busca, e tiramos uma palavra, saiu em Jeremias 33, e que fala: clame a mim, respondei-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Que lindo, que tremendo, que palavra, sabe? Aquela palavra inteira, um cuidado tão grande de Deus para conosco, um cuidado tão grande, um zelo, um carinho, uma promessa de uma aliança que Ele nunca, jamais irá quebrar conosco, sabe? E Ele falou ali, o nosso coração ficou quentinho com aquela resposta, com aquele carinho, e de repente a gente já estava ali finalizando a nossa oração, já tinha falado a palavra, e naquele monte veio um homem. Este homem apareceu do nada, mais ou menos com 1,90 m, um gigante, digamos assim, bem alto, sabe? Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, eu já sou alta. E eu olhava assim, um homem bem grande, sabe? E aí achei que ele ia entregar alguma coisa pra gente, mas não. Na verdade, era uma experiência que Deus estava nos dando ali. Aquele homem chegou perto da gente, pediu uma oração. E a gente começou a orar pelo aquele Senhor, e a gente orando por ele, e Deus e o Espírito Santo a todo instante direcionando a gente naquela oração, falando, sabe, grandemente na vida daquele homem, usando a nossa boca para falar grandemente na vida daquele homem. E quando finalizamos ali aquela oração, ele pediu pra gente abrir uma palavra para ele. A minha colega, a irmã que estava comigo, abriu a palavra, falou. Saiu ali Lucas 23, que fala das acusações, né, para crucificação de Jesus Cristo, de como ele foi ali injustiçado, de como ele foi ali acusado, como ele foi caluniado, sabe? E foi tudo que foi direcionado através da oração, porque a todo instante que a gente estava orando pelo aquele homem, ali Deus estava falando que ele tinha sido acusado, estava falando que ele foi caluniado, tudo que a gente estava sendo direcionado pelo Espírito Santo foi confirmação daquela palavra. Falou que Jesus ali naquela cruz, aonde ele fala, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ali a gente começou a falar com ele, começamos a ser direcionado pelo Espírito Santo e falar, não temas, Deus está contigo, Ele está no barco, por mais que a tempestade é grande, Ele não perdeu o controle, Ele fala, mar, aquieta-te, vento, acalma-se, e eu tô na proa do barco, eu tô a todo instante contigo, eu tô a todo instante te guardando, te protegendo, as acusações, os levantes vêm sim, mas eu estou contigo. Então continua, porque eu luto as tuas guerras, as tuas pelejas, e você não está sozinho. E Deus falou ali grandemente através, usou a nossa vida para ser um canal de bênção na vida daquele moço, e ele saiu de lá, creio que ele estava angustiado e saiu de lá com uma resposta. Então foi uma experiência extraordinária, fomos usadas para
ser um canal de bênção na vida daquele moço, e ele foi usado para que a gente entendesse que Deus é na nossa vida. E foi uma experiência linda. Naquele momento que eu tava com o olho fechado orando por ele, eu vi uma luz que vinha da direção dele ali, sabe? Eu sabia que era uma experiência que Deus estava nos dando. Para muita gente pode parecer, mas isso é normal acontecer, mas para nós não. Foi algo extraordinário, foi algo realmente do céu, que até hoje a gente pensa, a gente lembra e a gente fala como Deus tem cuidado de nós, que experiência que Deus nos deu, principalmente num tema a qual a gente estava buscando de cumprir o nosso chamado, de ouvir a voz de Deus. E ali naquele último dia Deus falou conosco, fomos um canal na vida de outra pessoa, e é para isso que fomos chamados, não para somente alimentar nosso ego, não, mas para começar pelo nosso ministério, que é primeiramente dentro de casa, falando de Jesus para os nossos, e depois ir lá fora e falar para aquele povo que se encontra lá, necessitando de uma palavra, necessitando de uma oração, com o coração aflito. Então é para isso que fomos chamados. Então é isso que você precisa iniciar. Se você está iniciando o seu chamado agora, busque a presença de Deus em jejum e oração e palavra. Jejum, oração e palavra. É isso que vai iniciar o seu ministério. É isso que vai fazer você ter intimidade. É isso que vai fazer você ouvir com clareza a voz de Deus. É isso que você vai começar a ter experiências e ter mais sabedoria na palavra. É buscando e lendo aquilo que Deus nos deixou, para que a gente venha conhecer mais os planos dele para nossa vida. Amém? E que a gente possa ter um canal de bênção na vida de outras pessoas também. Então, essa foi a experiência. Foi uma experiência linda, foi uma experiência extraordinária. Nos sentimos mais preparadas e devagarinho eu creio que vamos estar no centro da vontade de Deus. Espero que você também esteja no centro da vontade de Deus. Peço que curte, compartilhe, comenta se você gostou desse vídeo. Se você tem uma pergunta, comenta que eu vou estar respondendo. E muito obrigada, agradeço, sou grata pela vida de vocês. Creio que você não está por aqui, não chegou nesse vídeo por acaso, foi direção do Espírito Santo. E se você chegou até o final, comenta também para poder ajudar a mais pessoas ver esse conteúdo e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Agradeço, fiquem com Deus.